A mulher vaidosa que aparece arrumada nessas fotos é Eliane Cruz Ferreira, mais conhecida como Lia. No último fim de semana, ela saiu com a prima e com as amigas para se divertir. E no retorno da festa, quando deixava cada uma em casa, uma colisão matou a motorista. O acidente foi registrado por volta das 3 horas da madrugada, exatamente nesse ponto, Rua Dragão do Mar com a Travessa Castanhal. Todo esse trecho é sinalizado, inclusive com a indicação da velocidade permitida e com placas de pare, indicando que a Dragão do Mar é a preferencial. Essa câmera de segurança de uma residência próxima registrou o momento da batida. A condutora está na travessa e avança a preferencial. Veja o momento em que o veículo que trafegava na Dragão do Mar atinge em cheio o carro que fez a travessia. Observe novamente o momento da colisão. Tudo é muito rápido e o condutor do carro cinza fica por alguns segundos dentro do veículo. Depois, ele sai e fica em pé na traseira do carro e desaparece. Ele saiu do local antes da chegada do socorro. Segundo testemunhas, foram os moradores que acionaram os bombeiros. O impacto da batida foi tão forte que os 2 veículos ficaram destruídos. Com o choque entre os carros, o de Eliane foi jogado contra o muro de uma residência e foi exatamente o lado em que ela estava que mais foi atingido. As outras 2 mulheres que também estavam no veículo foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para a unidade hospitalar sem ferimentos graves. Uma delas era a prima de Eliane. Ainda se recuperando do choque, ela concedeu uma entrevista exclusiva para Vale do Xingu, relembrando os últimos momentos antes da tragédia que matou Eliane. Como a gente tinha costume de ela ter o transporte, quando a gente queria sair para se divertir, ela sempre levava. A gente estávamos em 4 amigos se divertindo e quando a gente deixou a nossa amiga em casa, estávamos em 3 no carro, voltando para ir para casa, aconteceu, esse trágico acidente que resultou nessa fatalidade. Sim, foi tudo muito rápido, eu não me recordo do momento, eu apaguei, eu só fui recuperar a consciência quando eu já estava hospitalizada. Uma sensação horrível, uma dor muito grande, porque eu perdi uma pessoa que eu amava muito. A gente vê as imagens, sabe que ela invadiu a preferencial, mas a gente também sabe que ele estava acima da velocidade permitida, porque se ele estivesse dentro da velocidade, ela ainda poderia estar aqui, porque a gente só está vivo pela graça de Deus, porque se o motorista do carro estava certo, por que ele fugiu? Por que ele não tentou salvar minha prima? Ele não pediu socorro? Já o outro carro se chocou contra um poste e teve o airbag acionado. Nossa equipe também conseguiu falar com os advogados do condutor. Nós descobrimos que o carro estava alocado para um engenheiro agrônomo, que ainda não teve o nome divulgado. Segundo a defesa, ele teria saído de casa no dia do acidente para comprar um lanche. Na verdade, ele saiu para levar um colega em casa e também para aproveitar para comprar um lanche para sua esposa, que está grávida de 9 meses, estava com desejo de comer o lanche e acabou saindo na madrugada e foi surpreendido com esse acidente, essa fatalidade. Ele é habilitado sim, não estava embriagado, estava dentro do limite da velocidade, tudo certinho. E ele foi surpreendido por um carro que entrou na travessia indevida e acabou acontecendo essa colisão. Ele ficou ferido, ficou abalado, extremamente nervoso com aquela situação, nunca tinha passado por nenhum tipo de acidente. Foi algo muito rápido, que não foi possível evitar. E com essa batida forte ele acabou sentindo medo também, porque não sabia se tinha acontecido vítimas fatais no acidente. Ele só tomou ciência no dia seguinte. Então ele ligou para a esposa dele, a qual se deslocou até o local e prestou socorro para ele e passou a medicação juntamente com alguns familiares que também são enfermeiros. E é isso. Ele também quer se solidarizar com a família da vítima, prestar os devidos sentimentos, porque jamais ele imaginaria que isso poderia acontecer. Ainda segundo os advogados, na manhã seguinte, eles procuraram a seccional urbana para fazer a apresentação do condutor, que é de Altamira. Ele sofreu ferimentos após a batida. O acidente aconteceu mais ou menos 3 horas da manhã, mais ou menos meia hora depois nosso telefone tocou,
Então a gente já se deslocou imediatamente para cá, para Altamira. Chegando aqui, fomos direto à delegacia para apresentar ele espontaneamente e estar informando, dar todas as informações necessárias e esclarecer os fatos, pois tem uma vítima fatal. E agora, né, no dia que nós chegamos aqui, não foi possível a apresentação dele. O nosso cliente, ele está gravemente ferido no corpo, né, o tórax, bateu o tórax, está todo rasgado, bastante machucado por dentro também. E o emocional dele está bastante abalado, né, pois teve uma vítima fatal. Ele está extremamente abalado com tudo isso, né? A gente chegou, ele estava chorando muito, muito emocionado com toda essa situação, pois também a esposa quase vai com ele comprar esse lanche e possivelmente poderia também ocorrer com a esposa dele. O Departamento Municipal de Trânsito foi acionado e registrou o acidente fatal. Câmeras de segurança da via vão ajudar a Polícia Civil na conclusão do inquérito e a perícia vai informar qual a velocidade que o motorista envolvido estava. Eliane deixou 2 filhos gêmeos de 9 anos. Nesse vídeo, ela aparece brincando na chuva com as crianças. A condutora faria 39 anos no próximo dia 22 de dezembro. Que era alegre, boa, honesta, trabalhadora, mãe de família. E como qualquer outra pessoa, ela saiu de casa para se divertir. E ela não teve a chance de voltar. Ela não teve a mesma chance que eu tô tendo de estar aqui hoje falando. Eu tô muito machucada, mas a pior dor que eu tô sentindo é no coração por ter perdido ela. E fica aqui o meu apelo e da minha família por justiça. Assim como ela foi exposta, a gente também quer que ele seja punido, que ele também venha ser exposto. A gente quer saber quem é ele, porque não é justo agora quererem culpar um ou outro. Todos estão errados. Então a gente quer saber quem é, por que fugiu se estava certo. Se não tinha bebido, por que ele se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas? Isso é omissão de socorro.